Turma, estamos hoje começando o nosso primeiro episódio do Seu Joelho Conversa com Dr. Bruno Dragoni, especialista em cirurgia de joelho. É uma honra enorme estar recebendo ele nesse primeiro bate-papo aqui, um bate-papo onde nós vamos falar sobre quais os enxertos que nós escolhemos para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Vai ser um bate-papo muito legal, onde você que está aí nos assistindo vai ter bastante interação conosco para saber de verdade quais são os enxertos, o que tem na ciência, o que traz dentro da literatura, na prática, com o nosso querido colega de saúde, nosso médico, Dr. Bruno Dragoni, que, como se diz, que agora vai fazer a sua apresentação aí para vocês. Prazer enorme estar aqui conversando contigo, Carne, nossa parceria já de longa data. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Dragoni, eu sou médico ortopedista, cirurgião de joelho, especialista em artroscopia, lesões de esporte, também atuo na área de procedimentos guiados por ultrassom, já há cerca de 10 anos atuando nessas áreas citadas e já também nesse período aí uma parceria bem grande já com o Cainê, ajudando na assistência dos nossos pacientes. O Bruno, além de ser um médico especialista na cirurgia de joelho, é um médico parceiro da K-Sports. E não digo parceiro, né, Brunão, de estar aqui dentro da clínica, literalmente, mas um parceiro de questão técnica, científica, né, onde a gente realmente, há 10 anos aí que temos a K-Sports, ele já estava desde o primeiro dia de K-Sports, esteve conosco lá, e a gente evoluiu muito junto, né, tanto cientificamente, porque as coisas mudam, né, na ciência, e a gente foi acompanhando essa mudança literalmente. E por isso a gente trouxe, né, esse assunto tão, como se diz, a gente tem esse assunto que é uma mística, digamos assim, qual enxerto se utiliza para uma cirurgia de LCA, né? Muitos pacientes nos perguntam. E indo direto ao assunto, né, do nosso primeiro episódio aqui do podcast, eu queria te perguntar, Brunão, qual que é o enxerto hoje, né, de melhor escolha, o que tu tem aí como base de dados, o que tem na tua prática? A gente sabe que antigamente se fazia um mais do que o outro, tem a preferência do médico, mas queria escutar de ti como cirurgião, qual que é o enxerto aí que é a sua primeira escolha, digamos assim? Claro. É um debate muito grande até hoje na literatura, e acho que isso vem crescendo ainda mais atualmente, né, sobre qual é a melhor indicação de enxerto numa reconstrução ligamentar, principalmente na reconstrução do ligamento cruzado anterior. Acho que a primeira mensagem é a gente entender que não existe o enxerto ideal, né? Todos eles vão ter fatores positivos e negativos, e eu acho que a escolha ela deve ser individualizada, né? A gente analisar a constituição física do paciente, alinhamento do membro, geno-valgo, geno-varo, lacidão ligamentar, lesões associadas, prática esportiva, prática laboral desse paciente, e a partir disso a gente definir o que é melhor naquele caso individualmente, tá? Historicamente, o primeiro enxerto utilizado era o patelar, né? E até hoje é muito utilizado principalmente na escola americana, né? Nos Estados Unidos eles usam como primeira escolha o enxerto do tendão patelar. Brasil, América do Sul, Europa, a gente tem o uso dos flexores como a principal escolha. Foi um enxerto que eu aprendi, vamos dizer assim, dentro da minha formação, a maior prática era do enxerto de flexores, né? E foi o que eu fiz com maior ênfase até cerca de 2 anos atrás, né? Onde eu comecei a analisar, pensar e ponderar os aspectos positivos e negativos de cada um dos enxertos que a gente tem e comecei a migrar um pouco para a utilização do enxerto de quadríceps, que hoje é a minha principal fonte de enxerto para reconstrução do LCA, né? Claro que também o quadríceps ele não é isento de fatores negativos, de falhas, de complicações, mas eu acho que colocando na balança e ressaltando que na maioria dos casos, e essa escolha hoje ela é feita de uma análise individual para cada paciente, eu acredito que o enxerto de quadríceps hoje ele apresenta mais vantagens do que desvantagens. Legal, isso é uma coisa bem histórica, né? Quando a gente começou realmente o patelar era de primeira escolha, me lembro quando me formei que era patelar, a maioria dos enxertos eram patelares, né? Exato. Depois vieram os flexores que principalmente na área do futebol. Na área do futebol. E até depois vieram os flexores, né? Que para fisioterapia realmente nós tínhamos algumas desvantagens com os flexores, temos, né? Desvantagens dos flexores, principalmente se faz uma lesão muscular, enfim, a hora da retirada do enxerto
vem toda essa lesão muscular ali que ocorre, aquele edema grande, aquele derrame grande que fica na parte posterior, e uma perda de força futura, né? Sem dúvida. E o patelar nos trazia bastante, principalmente as tendinopatias, né, da região da patela. E agora, quando começaram o quadríceps aqui no Brasil, digamos assim, né, agora mais junto contigo ainda, o tendão quadricipital, realmente o que a gente pensou do tendão quadricipital era assim, doutor, será que a gente não vai perder muita força de quadríceps por mexer no mecanismo extensor? E até conversando contigo a gente teve essa aí, não, Cainê. E a gente foi, né, buscando obviamente dentro da ciência, e realmente que a ciência nos aponta que não perde realmente a força do quadríceps. E vou te dizer, né, a gente conversa bastante dentro da clínica, mas eu nunca tinha te falado qual que era a minha escolha. Hoje, na verdade, até minha primeira escolha é o quadricipital. Mudou. Ótimo. Hoje, se eu for falar que passei, cara, o quadricipital, porque óbvio, a gente está com a prática disso, né? Claro, então, a gente vem a prática. Então, a vivência, a gente vê que o paciente sofre menos. Claro. Né? Mas e deixa eu te perguntar, Bruno, dentro desses... Vamos pensar nesses 3 enxertos primários, principais, né? Vamos pensar assim, tendão patelar, os flexores e o quadríceps. A gente vê, né, que na literatura não tem muita desvantagem entre uma escolha e outra. Obviamente que a escolha individual é mais importante, ok? Mas para ti como médico, para retorno ao esporte, o que tu acha que prejudica mais o retorno ao esporte? Uma retirada do tendão patelar pensando numa possível tendinopatia, uma retirada dos flexores pensando num déficit de força de flexor que fica, ou uma retirada do quadríceps também pensando na tendinopatia do quadricipital, uma condropatia femoropatelar, né, por mexer no mecanismo extensor. O que tu como médico, Cainê, eu me preocupo mais com essa questão ou esse fator? Vou abordar um pouquinho sobre cada enxerto, né? Falar brevemente os fatores positivos e negativos de cada um deles, né? Então, pensar no patelar, historicamente, a dor anterior no joelho, o déficit de flexão eram muito temidos quando a gente utilizava essa fonte. Quando é executada uma boa técnica de retirada, de sutura do enxerto em 90 graus de flexão, o início de uma reabilitação de forma precoce, né? Eu acho que hoje a gente consegue minimizar muito isso. A principal queixa do paciente no uso do patelar é aquela alteração de sensibilidade, somente ao agachar, ao encostar o joelho no chão, né? Então, por exemplo, um atleta de jiu-jitsu, de judô, que vai ter muito esse contato direto, a gente acaba por evitar, né? Existem outras fontes que nesse caso poderiam ser melhores, né? O patelar, ele acaba tendo uma integração, por ele ter extremidades ósseas, uma integração mais rápida e uma cicatrização também numa taxa de tempo menor, tá? O porém desse enxerto, além dessa questão que eu acabei de comentar, é porque o meio dele acaba sendo mais fino, né? Então, o enxerto do patelar ele não tem uma simetria de diâmetro ao longo de toda a extensão dele. Os flexores, eles têm uma facilidade de retirada, um aspecto estético, cosmético melhor, né? Tecnicamente, dos enxertos, ele é o mais simples de se retirar, né? E também apresenta bons resultados funcionais. Os fatores negativos do flexor, ao meu ver, é que em alguns casos a gente pode ter um enxerto com um diâmetro muito reduzido, né? A gente vai chegar de repente no intraoperatório ter um diâmetro de 7, 8 milímetros, né? Que a gente sabe, a literatura mostra que pacientes que têm enxerto com menos de 8 milímetros são mais suscetíveis à relesão. Então isso é importante a gente ponderar e ressaltar para determinar qual a melhor saída, né, a melhor escolha no enxerto. Porte do paciente, biotipo desse paciente, o nível de atividade física, a idade desse paciente, né, que a gente sabe que tudo isso são fatores de relesão do ligamento cruzado anterior. Os flexores, os enxertos de flexores, o último estudo que eu avaliei, a taxa de cicatrização da área doadora, ela é muito variável, né? A gente tem uma retração cicatricial da retirada do semitendíneo e grácil, são os 2 músculos que a gente utiliza, e cerca de 30%, 1/3 dos pacientes vão ter uma cicatrização completa. 1/3 desses pacientes vão ter uma cicatrização parcial do ventre muscular com uma retração tendínea e 1/3 dos pacientes vão ter uma retração completa e uma lipossubstituição desse músculo, o que gera a perda de força, né, e um possível desequilíbrio muscular, mesmo passado todas as etapas de recuperação. O enxerto de quadríceps, né, realmente é a primeira coisa que vem em mente. A gente vai mexer num músculo grande, num tendão grande. Será que isso não vai interferir no nosso ganho de força?
Esse, ao meu ver, é o único ponto negativo que possa vir a acontecer na utilização do enxerto de quadríceps. É uma realidade? Sim, mas tanto na prática como no que a gente olha da literatura, isso acontece num percentual baixo de pacientes, né? Então, hoje, pacientes do sexo masculino, pacientes jovens, inclusive mulheres jovens que praticam futebol, atividades com mudança de direção, movimentos de pivô, o quadríceps ele se torna uma excelente fonte de enxerto, tá? E mesmo nos casos que a gente tem essa dificuldade de ganho de força, seja ela inicial nos 3 primeiros meses, que pode eventualmente até gerar uma artrofibrose, né, de baixo grau geralmente, ou essa perda de força mais no final da recuperação, a gente consegue atingir essa simetria. Ela leva mais tempo, mas a gente vai conseguir atingir essa simetria, tá? Então, levando tudo isso em consideração, hoje realmente eu acho que o quadríceps, por ele ter uma área, né, a área do ligamento maior, a distribuição de fibras colágenas numa semelhança ao que é o LCA original, o fato da gente conseguir uma cicatrização completa da área doadora em no máximo 24 meses, a gente tem 100% de cicatrização naquela região, eu vejo a maioria dos pacientes conseguindo isso até antes. Existe uma taxa de cicatrização, de ligamentização do enxerto semelhante ao patelar, de 6 a 9 meses. Esse é um fator positivo em cima dos flexores, que acabam por levar mais tempo, 9, 12 meses, eventualmente até 24 meses, a depender do caso, né? E, por incrível que pareça, né, a primeira ideia é a gente achar que é uma retirada agressiva, dolorosa. A dor na área de retirada ela acaba sendo menor do que, por exemplo, numa retirada de flexores, em que, como você comentou, existe a realização de uma lesão muscular, né? E esse hematoma acaba por se estender pela coxa, e aí aquilo ali realmente traz dor e possíveis complicações também, né? Mas é importante a gente entender, né, como eu falei, os fatores positivos e negativos, e a partir disso a gente considerar a melhor escolha. Aula. Muito bom, muito bom. Não, e assim, e é interessante esses detalhes para quem está nos assistindo, né? Seja paciente, fisioterapeuta, né? Para o profissional de saúde, entender que existem escolhas, né, Bruno? Exato. Ou seja, existem... Eu vivi desde que me formei muito escutando assim, qual que é o enxerto principal para retirar para uma cirurgia do LCA. Muito me falava assim, a preferência do médico. Ou seja, tem médico que tem mais facilidade de retirar o flexor. Tem médico que tem mais facilidade prática de retirar o patelar. E tem médico que ainda nem sabe, talvez, ou não é que não sabe, mas ainda não teve essa vivência de outros enxertos, né? Exato. Então, isso é interessante falar. Dentro do contexto fisioterapia e medicina, né, principalmente nós que trabalhamos com atletas, né, isso tem que ficar muito claro. Nós visamos não somente a reconstrução do ligamento. Se for só reconstruir o ligamento, vamos pegar o enxerto que seja mais fácil para o médico tirar. A cirurgia mais fácil vai ser mais rápida, né? Enfim, mas nós visamos o quê? Primeiro de tudo, a não relesão desse enxerto. Exato. Então, obviamente, a gente precisa do enxerto, né, com calibre bom para a gente ter um mínimo de relesão. Nós visamos também o quê? Um retorno não acelerado, mas um retorno seguro ao esporte, né? Que o cara volte, a segurança está no quê? No equilíbrio muscular. Perfeito. Então eu preciso ter um atleta realmente reequilibrado para retornar ao esporte. E o terceiro, que eu acho muito importante, são as dores imediatas do pós-cirúrgico, né? Então isso que me faz pensar muito no quadricipital. Quando a gente retira os flexores, por exemplo, tem paciente que não consegue conviver com essa dor dos flexores e fazer uma extensão completa do joelho numa fisioterapia. O cara fica em semiflexo por proteger já essa retirada de enxerto. E isso é muito importante. Nós, como profissionais de saúde, né, fisioterapia e a parte, principalmente da parte cirúrgica, entender até na hora de explicar para o paciente. Esse enxerto vai te causar isso, esse vai te causar aquilo e esse vai te causar aquilo. Isso é muito importante, né? A tua explicação agora foi muito, muito válida mesmo, até para a gente ter, se eu optar por esse, enfim. E deixa eu te perguntar uma coisa que também é muito importante, que muita gente às vezes não sabe, mas existe, por exemplo, uma dificuldade de retirar, tu vai retirar um enxerto lá, ser flexor, né? E o tendão não deu a milimetragem certa que tu queria, né? Não teve o diâmetro certo. Né? Hoje tu com ultrassom, de repente, tu consigas avaliar a prévia se dá para tirar ou se não dá, enfim, a qualidade. Com ultrassom a gente ainda não consegue determinar o diâmetro desse enxerto. Existem estudos mais recentes mostrando que na ressonância magnética pré-operatória seria possível, a depender dos cortes, fazer essa análise. Mas claro que
No caso dos flexores, a gente consegue ter uma certeza apenas dentro do intraoperatório. Do intraoperatório. E aí vamos lá, no intraoperatório, porque já aconteceu comigo, né? Quando eu era instrumentador cirúrgico, eu via. Retirou o enxerto flexor. Não deu? Não deu calibre e tal. Nós vamos ter que partir para outra técnica. Ou uma revisão, que ele já fez flexor. Perfeito. Vai ter que partir para outra técnica, né? Seja patelar ou quadricipital. Agora uma pergunta legal. A tua primeira escolha, quadricipital. Vamos lá, deu tudo certo. Pô, a gente elegeu junto com o paciente. Pô, nós vamos retirar o enxerto do quadríceps. Beleza. Cirurgia limpa, LCA, vamos pensar com uma lesão associada de menisco. Recidivou, teve uma nova lesão, né? Um trauma, alguma coisa. O próximo enxerto que tu retiraria seria um patelar ou flexor? O que tu pensaria? Depende muito do biotipo do paciente. Um paciente hoje de sexo masculino, praticante de futebol, por exemplo, eu acho que o patelar ele é uma excelente opção. Tá? Esse tipo de paciente, na verdade, qualquer enxerto que a gente utilizar, ele vai fluir bem. Por quê? Porque esse paciente vai ter uma boa constituição física, uma boa constituição muscular, o enxerto de flexores dele, por exemplo, vai ter um diâmetro bom, 9, 10 milímetros, né? E aí a gente vai conseguir ter o principal objetivo que a gente tem quando a gente está fazendo uma reconstrução. Qual que é a ideia? É que a gente tenha mais do que 50% da área do footprint, que é da onde o ligamento se insere, preenchida por esse enxerto. Então isso é importante dentro da reconstrução. Uma alternativa, quando a gente tem um enxerto flexor num diâmetro pequeno, 7, 8 milímetros, é associar a reconstrução do ligamento anterolateral. Então hoje é uma discussão muito em alta também. Quando se utilizar um reforço extra-articular, seja pela reconstrução do anterolateral, seja pela tenodese do trato iliotibial, pela técnica de Lemaire modificada, né? São as principais técnicas utilizadas atualmente, reconstrução com o grácio, né? Ou existe uma técnica descrita em que a gente utiliza os dois flexores e uma dessas pernas dos flexores a gente faz a reconstrução lateral, é uma técnica que eu utilizo, tenho utilizado com frequência em pacientes do sexo feminino, que acabam tendo mais dificuldade no ganho de força de quadríceps, então a utilização dos flexores não traz tanto essa dificuldade, mas também traz, mas a gente consegue equilibrar, vamos dizer assim, os danos de um procedimento cirúrgico. E lembrando, né, Caine, que mais do que até a própria retirada do enxerto, a inativação artrogênica, ela vai acontecer em todos os casos. Todos os casos. Né? Seja numa sutura de menisco, em que a gente não vai mexer em enxerto, mas principalmente numa reconstrução ligamentar, onde o edema articular, a hemartrose pelas perfurações de túneis, ela vai ser algo real, né? Então é importante a gente pensar em tratar isso, né? Controle de edema, ganho de mobilidade, ativação precoce do quadríceps, né? Então eu acho que, né, levando em conta o biotipo do paciente, a atividade dele, a gente vai conseguir determinar o melhor enxerto a ser utilizado, as técnicas de fixação, né? E aí entra a questão de preferência do cirurgião, o que cada um está mais familiarizado em enxerto, em fixação, para que a gente consiga aí os melhores resultados possíveis. Top. Né? Ô Bruno, tu falasses ali do diâmetro do enxerto, né? Só para que fique claro para quem está nos assistindo. O diâmetro, na verdade, vamos pensar a grosso modo, é a grossura do enxerto. Exatamente. Né? Então esse calibre dele aqui realmente, exatamente, né? Tu falaste que abaixo de 8 milímetros a gente tem um risco maior de relesão. Exato. Acima de 8 milímetros nós temos um risco menor de uma relesão. Exato. O quadricipital, só para que a gente entenda, como é que tu faz essa retirada do quadríceps tecnicamente? Vamos pensar assim, né? Uma explicação mais não tão técnica, mas que para a galera tentar entender um pouco lá como é que a gente faz essa retirada do tendão, como é que tu faz a incisão, como é que tu retira essa parte do tendão do quadríceps e como é que tu verifica, tu já vê o diâmetro do tendão já na retirada mesmo, tu faz uma... Sim. Como é que então, tanto o patelar como o quadríceps a gente consegue já ter uma ideia da espessura dele pré-operatório. Né? Então a gente consegue um corte sagital, um corte de lado da ressonância e já ter uma noção do diâmetro desses dois tendões. Eu falo que a retirada do enxerto de quadríceps ela é mais artesanal hoje, né? Ela é mais trabalhosa das três e ela exige alguns cuidados específicos. Né? Em pacientes com biotipo maior, né? Geralmente eu vou tirar entre 9 e 10 milímetros. Né? Então a gente tem
a largura do enxerto de quadríceps é bem grande, chega a ser cerca de 40 milímetros, então a gente tem pelo menos 10 milímetros para serem retirados. Chega aqui ali, a largura, isso aqui no caso, exato. Né? Tu vai tirar uma parte, central. A gente faz uma incisão hoje, né? A gente faz uma incisão longitudinal de cerca de 3 centímetros a partir do polo superior da patela. Então, borda da patela, 3 centímetros para cima, a gente faz essa dissecção, abre, né, até chegar no tendão. A hora que chega no tendão, a gente vai fazer a separação da parte central desse tendão, geralmente de espessura parcial, depende muito da variação anatômica existente naquele tendão, que é muita. A variação existente no tendão de quadríceps, ela é extrema, vamos dizer assim. E aí a gente faz a ressecção de um bloco ósseo da patela, cerca de 1 centímetro mais ou menos, para a gente ganhar um pouco mais de comprimento. O comprimento do enxerto vai ser em torno de 7 a 8 centímetros, já é suficiente para a gente fazer a reconstrução. Então tu pega aqui e pega aqui 7 centímetros, seria isso? Exatamente, de 7 a 8 centímetros da parte central dele de espessura parcial. E a gente faz a sutura, né, vamos dizer, do defeito realizado, e a gente consegue fechar por completo a área do defeito da retirada do Nesse caso, tu não pega parte do osso da patela, então? É só pego para ganhar 1 centímetro de comprimento. Aí tu faz uma osteotomia, digamos. Isso, é uma osteotomia patelar, né, pequena, 1 centímetro, em que a gente tira esse bloco só para ganhar um pouco mais de comprimento mesmo. Isso na grande maioria dos casos. Os estudos mostram que a gente acrescentar o bloco ósseo ou fazer um enxerto de quadríceps somente de portes moles, os resultados funcionais e de relesão são os mesmos. Né? Então não existe uma superioridade funcional. Eu prefiro utilizar para que eu não tenha problema em relação ao comprimento do enxerto na hora da minha reconstrução. Tá? E lembrando que a retirada do bloco ósseo não afeta em nada a parte funcional e também de dor do paciente, né, no pós-operatório. A questão dos sintomas dolorosos é o mesmo. Top. Isso é importante, né? Porque muita gente até fala pro fisioterapeuta, né, principalmente, a gente não tem uma visão, a cirurgia, o paciente caiu na mesa da fisioterapia, e a gente não tem um entendimento de como que é dentro da cirurgia, né? Como que é o procedimento cirúrgico, né? Além da anestesia, né? Que o paciente já perde alguma coisa pela anestesia, da perfuração seja óssea, seja um rasgo tendíneo, né? Como que o paciente chega para nós aqui na maca? E eu sempre falo, até para todos, eu falo assim, ó, é importante pelo menos uma vez a gente participar de uma cirurgia para entender o quão agressivo é essa cirurgia, até para quando o médico, não dobra até tanto, em vez de a gente ficar nessa discussão, mas eu vi que, e eu trago para nós, né, Bruno, a questão protocolo e programa, né, eu acho que a gente entrou numa situação muito programa agora, né, porque faz cirurgia do João, a gente programa uma reabilitação para o João. Perfeito. Cirurgia do Daniel, a gente programa a cirurgia para o Daniel. Perfeito. E não protocolo, porque aí tu vê, por exemplo, Cainei, retirei o enxerto do quadríceps e, poxa, fiz a sutura ali, mas, cara, esse é um paciente que estava com um tendão, a qualidade dele não estava tão boa, enfim, vai me passar algum feedback que não precisa, não força tanto ele, nesse caso. Aí tirei, o cara tá sem dor, avaliei, tá zero, vamos flexionar, vamos ganhar flexão, né? Então, isso é importante. Então, essa parte técnica, eu acho que não só o médico, obviamente, deve saber fazer, é óbvio, mas todo mundo que está acompanhando, seja fisioterapeuta, educador físico, até nutricionista, tudo que está em volta do paciente, entender de uma vez por todas como que é feita a cirurgia, porque às vezes eu não sei como é que é feita a cirurgia, como é que eu vou guiar o procedimento de fisioterapia, né? Então, olhar para aquele joelho e entender o que foi feito, né? Entender o que cada cicatriz significa, né? Porque os cortes, mesmo a gente fazendo uma retirada de enxertos, fixações, os cortes todos são pequenos, né? Mas a gente tem que entender o que está por trás daquele corte, né? O que foi feito, né? E claro, nem todos vão ter o acesso que a gente tem, por exemplo, da equipe ir ao centro cirúrgico, acompanhar nossas cirurgias, nossos procedimentos, mas hoje a gente tem uma facilidade muito grande de acesso à informação. Então, sites especializados mostrando as técnicas cirúrgicas, os sites das empresas, né, fornecedoras de material também têm todas essas técnicas, né, com animações, inclusive, nem todos são preparados para estar no ambiente cirúrgico, olhar, de repente, uma agressão cirúrgica, né? Mas isso também tem como animações, etc., dentro dos sites específicos, e hoje a gente tem um acesso muito grande à informação. Isso é muito importante, né? Eu falo, a gente conversa aqui junto com a equipe, o quanto isso muda, né? Muda o panorama realmente da reabilitação do paciente, né? Então, assim, total, isso é bem legal. Bruno, a gente chegou num consenso aí da questão dos enxertos, né? Falamos de todos aí.
E tu tocou num assunto, pra gente finalizar, mas eu acho que é um assunto que vale a pena depois a gente sentar mais uma vez, mais um episódio talvez do Seu Joelho falar, mas é da importância do ligamento anterolateral, né? Eu vi que tu deu um pitaco aqui sobre o ligamento anterolateral, mas só uma breve explicação do que é esse ligamento, só para a turma que escutou esse nome não fique pensando, pô, mas o que será esse ligamento? Claro. Só para explicar, e porque a gente já está pegando bastante na fisioterapia, e posso até adiantar que o que a gente faz muito com o anterolateral, não tem, né, o famoso protocolo, não tem nada ainda de fisioterapia, né? Não saiu nada ainda específico sobre protocolar, nenhum guideline, nada. Mas o que a gente vê, o que a gente não faz, o que a gente já não fazia, né, mas cuidar realmente as rotações entre tíbia e fêmur, né? Aquelas manobras que a gente quer ganhar mulligan em cima de tíbia, de fíbula, enfim, porque ele realmente foi feito um reforço, isso precisa ser cicatrizado. Explica para a turma aí um pouco só desse ligamento anterolateral aí. Claro. Então é importante a gente entender a biomecânica do joelho para a gente falar do ligamento anterolateral, né? A cápsula anterolateral do joelho, parte dela é reforçada por esse ligamento anterolateral, que ele vai contribuir para a estabilidade rotacional do joelho, da tíbia em relação ao fêmur. Então, era uma discussão muito antiga, que por cerca de 20 anos ficou perdida, e há alguns anos a gente vem conversando muito, e os estudos vêm mostrando muito sobre isso, que a estabilidade rotacional do joelho, do ligamento cruzado anterior, ela está associada à cápsula anterolateral. Então, uma lesão da cápsula anterolateral, a famosa fratura de Segon, que é observada, né, uma avulsão da cápsula anterolateral do joelho, ela é importantíssima da gente reparar nos casos em que existe essa indicação. Nem todos os pacientes que sofrem uma lesão de ligamento cruzado anterior vão precisar de um reforço lateral, né, ou de uma reconstrução do anterolateral. Mas pacientes que apresentam instabilidade rotacional positiva no exame físico, né, um teste de pivô positivo, um grau 2, acima de grau 2 eu já indico uma reconstrução lateral. Casos de revisão, pacientes com lacidão ligamentar, pacientes com hiperextensão do joelho, genovalgo, genovaro, todas essas alterações, elas predispõem a uma lacidão da cápsula anterolateral. E os estudos mostram hoje que quando a gente acrescenta o reforço extraarticular ou a reconstrução do ligamento anterolateral, a gente diminui as taxas de relesão, porque a gente aumenta a contenção da estabilidade rotacional do joelho. Então, a mensagem é o quê? A cápsula anterolateral do joelho, ela trabalha na mesma função do ligamento cruzado anterior. Então são dois estabilizadores dinâmicos que trabalham em conjunto, né? Estáticos, na verdade, são ligamentos, mas trabalham em conjunto para fazer a estabilização dinâmica do joelho. Top demais! Mais uma aula. Bruno, bom, chegando no final aí, primeiro de tudo, né, só te agradecer por aceitar o nosso convite aqui, por inaugurar, né, nossa conversa com o Seu Joelho aqui. Te parabenizar, né, pelo trabalho que tu tem de excelência. E quando eu falo de excelência, não digo excelência somente técnica, né, porque eu acho que o trabalho humanizado, ele é totalmente diferente de qualquer técnica, né, ele vai acima de qualquer técnica, né, então, e a K Esportes junto, né, com o Dr. Bruno Dragoni, a gente vem humanizando cada vez mais o nosso serviço, né? Cuidando do paciente, sabendo o nome do paciente, o que ele faz, o que ele vai se propor a fazer futuramente, né? A escolha do enxerto não passa somente por a escolha do enxerto, mas sim aquilo que vai fazer bem para o paciente. Exato. Tu falasse muito bem, pô, um paciente que luta jiu-jitsu, Caine, né? Eu não vou tirar o patelar, um paciente que, enfim, então essa preocupação, especificidade, né, de cada um. Especificidade, né? Porque o paciente que nos procura realmente ele quer isso, ele quer ser único, né? Então, te parabenizar por cuidar de cada um como único mesmo. Isso é muito legal, muito bom mesmo, por isso que eu acho que essa parceria é duradoura e longeva. É recíproco. É recíproco. E a linha de trabalho é semelhante. Linha de trabalho boa, né? Então, Brunão, deixa o teu site, né, teu Instagram pra galera, nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui também, né? Onde que tu atende, enfim, onde tu faz a cirurgia, né? Pra galera que de repente tem alguém aí que tá nos escutando, tá com o joelho claro. precisando, né? Bom, primeiro agradecer o convite, o espaço e agradecer a parceria e os elogios, sabe que é recíproco, né? É por isso que a gente consegue manter um bom trabalho, porque a gente olha para o paciente como um paciente, como uma pessoa que está com um problema e não apenas como um joelho, como um número, né? Então é importante a gente ter essa empatia para que a gente consiga tentar resolver da melhor forma.
né? Então, eu tenho o meu site, que é www.brunodragoni.com.br, lá tem todas as informações de locais de atendimento. Eu trabalho em conjunto aqui com a K Sports Fisioterapia. Tenho também meu consultório no Hospital Bahia Sul, que é onde eu também executo minhas cirurgias, tá? Então, fico à disposição para todos que queiram tratar sua lesão, tirar dúvidas e acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho também. Top! E, bom, todo mundo que assistiu até aqui, né, lembrando todos aí para que se inscrevam no nosso canal, o Seu Joelho, vai ter muito mais episódios aí pela frente, com assuntos bem pertinentes da nossa área, que é a área que a gente gosta de atuar, que é o joelho. Lembrando que nós, de fato, vamos falar do joelho, mas isso aborda, como vocês viram nesse primeiro episódio, o corpo como um todo, né, o universo do paciente. Então, se inscrevam no nosso canal, sigam lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, O Seu Joelho. Tem um link também lá para que vocês façam parte do nosso grupo exclusivo, né, onde lá a gente vai estar lançando semanalmente, a gente lança conteúdo científico, vídeos e tudo mais, né, e temos a nossa plataforma também, né, dos nossos cursos, que é www.oseujoelho.com.br. Nós vamos deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo de alguns artigos científicos, né, onde o Dr. Bruno falou aqui sobre a escolha do enxerto do quadríceps, flexor, patelar, enfim, algumas discussões científicas de revisões sistemáticas e meta-análise aí que estão bem atualizadas aí, falando um pouco disso, quanto a ciência já defende o que a gente conversou. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Daqui a 15 dias nós temos mais um encontro do nosso segundo episódio aí do Seu Joelho Conversa Com. Hoje fui com o Dr. Bruno Dragoni. Obrigado, Brunão. Obrigado, Cainê. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima.